Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estou passando aqui para trazer para vocês uma mensagem que possa edificar, uma mensagem que possa contribuir para o nosso amadurecimento espiritual. Hoje eu vou falar para vocês o que eu vi e ouvi, né? E como foi esse processo do que eu vi e ouvi. E primeiramente eu quero tratar com vocês a respeito de um jargão evangélico, né? Que nós ouvimos muito. Se essa pessoa não vem pelo amor, ela virá pela dor. Muitas vezes nós ouvimos isso em um tom de ameaça, né? Um tom de ameaçar o outro. Mas a verdade mesmo, que nós podemos entender, esse não é um versículo, né? Isso não é um versículo, é uma forma das pessoas alertar outras, né? Mas num tom de ameaça, muitas vezes, né? Mas o que que o Senhor traz para nós na palavra? O que nós podemos aprender na palavra com isso? E muitas vezes nós ouvimos também que as pessoas ameaçam: "Ah, se você não melhorar, Deus vai te castigar". Como que acontece isso, né? Aqui nós vamos entender sobre o castigo de Deus, nós vamos entender sobre a dor, sobre o sofrimento, né? Como nós nos achegamos a Deus. A verdade, a verdade é que todo ser humano tem um coração arrogante, prepotente e egoísta, um coração duro, um coração que busca apenas os interesses da terra, apenas as coisas da terra. Enquanto mais nós nos envolvemos, né, na prática do pecado, mais endurecido o nosso coração vai ficando, mais distante da comunhão com Deus nós estamos, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Nosso coração ele fica um pouco amolecido e abre, né, se um, vamos dizer, entre aspas, um portal espiritual no momento da nossa dor. Porque no momento que nós estamos sofrendo, seja por frustração, seja dor emocional, seja dor física, seja qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de dor, nós entendemos o quê? Nós começamos a perceber a nossa insuficiência, né? A nossa fraqueza. Nós começamos, o nosso coração, ele se abre, né? Para olhar para o sobrenatural. Caso contrário, muitas vezes nosso coração não se abre. Quando nós estamos nos deleites, né, dos prazeres carnais, quando nós estamos entregando a nossa vida para o pecado, quando nós estamos entregando a nossa vida para as coisas da terra, o que que nós buscamos? Nós não temos nem olhos para Deus, né? Nós não temos nem olho para olhar a beleza da criação de Deus, a beleza das coisas de Deus, nós não temos nem olho para nos voltarmos para Deus. Por quê? Porque o nosso coração, ele busca o quê? Ele busca prazeres que vai preencher o vazio. E sempre o ser humano, ele vai por prazeres que dá uma sensação de prazer, de bem-estar, aquilo que é rápido, né? Aquilo que é fácil. E muitas vezes isso acontece por meio do quê? Do pecado. O pecado é o que nos distancia de Deus, é o que distancia nós de Deus. Então nós buscamos muitas vezes esses prazeres no pecado. Então o que que isso, né, tem a ver com a dor, né? Tem a ver com a nossa conversão. O que acontece é que quando nós estamos num processo, né, de dor, de sofrimento, o nosso coração, ele realmente, ele fica quebrantado, né? Ele fica vulnerável, né? E o que que acontece? Nós podemos entender, nós podemos dar uma chance, né, para ouvir, para clamar a Deus, dar uma chance para ouvir a Deus, para clamar a Deus. E nesse momento, Deus, com a sua infinita misericórdia, ele faz o que para nós? Quando nós clamamos a ele estende a mão. Ele estende a mão para nós. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus ele é bom, Deus ele é justo, Deus é misericordioso. E ele não vai virar as costas para nós naquele momento. Por quê? Porque ele vai usar desse momento que nós estamos clamando a ele, no momento de desespero, no momento de dor, no momento de sofrimento, para quê? Para fazer nós enxergarmos a verdade, porque nós somos incapazes de enxergar a verdade, somos incapazes de enxergar a ilusão que é se entregar
né, ao pecado, à ilusão que é a escravidão do pecado, como o pecado nos escraviza, né? Muitas vezes nós não conseguimos parar de fumar, nós não conseguimos parar de beber, nós não conseguimos parar, né, de se prostituir. Por quê? Porque nós somos escravos do pecado. O pecado, ele vem o quê? Ele nos aprisiona, né? E nós pensamos que nós estamos livres, fazendo tudo o que nós queremos, mas na verdade não. Nós estamos presos. E nós só nos damos conta que nós estamos aprisionados quando nós tentamos sair do pecado e não conseguimos. Quando nós tentamos sair daquele vício, daquele problema que nós mesmos procuramos, por causa da nossa inclinação mal, que sempre vai pender para as coisas do mal, quando nós tentamos sair disso e não conseguimos, o que é que acontece? Nós nos damos conta que nós não conseguimos. É aí que nós devemos clamar por Deus, que nós devemos clamar por Ele, que nós devemos voltar o nosso coração para Deus. Diante de qualquer sofrimento, diante de qualquer circunstância, nós precisamos pedir para Deus nos ajudar. E sim, Deus ele vai nos ajudar diante da tribulação, diante de qualquer circunstância. Por quê? Porque o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. E se nós morrermos sem crer em Jesus Cristo, sem nos entregar para Jesus Cristo, sem permitir, né, que o sangue de Jesus Cristo nos limpe, nos purifique, nos santifique, a nossa alma, infelizmente, não será salva, não irá morar com Deus, né? Então, o que que Deus, o que que acontece no momento da nossa dor? É no momento da nossa dor, a maioria das vezes é que nós vamos nos voltar para Deus. Por isso que fala, né? Se você não enxerga pelo amor, se você não vem pelo amor, você virá pela dor, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos entender que os nossos caminhos, que seguir a nossa vontade, vai nos levar para a morte, vai levar nós para o abismo, vai levar nós à escravidão. Nós vamos entender isso cedo ou tarde na nossa vida. O melhor é quanto antes nós entendermos isso e nos rendermos a Deus para que Deus nos liberte, para que Jesus Cristo nos liberte, melhor é, né? Porque, na verdade, o que que Jesus Cristo vai? Jesus Cristo vai nos dar dor para nós converter? Não. Na verdade, Jesus Cristo, ele alivia a nossa dor. Jesus Cristo, ele vai nos libertar da escravidão, daquele vício, daquele problema que nós estamos. Nós só precisamos o quê? Clamar pela misericórdia de Deus. Nós só precisamos crer de todo o nosso coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque Jesus Cristo, ele foi castigado por todos aqueles que creem nele, por todos aqueles que creem nele. Olha que importante isso. Eu quero ler para vocês o que está escrito lá em 53 de Isaías, que fala o que que Jesus Cristo ele veio aqui na terra, o que que ele sofreu em nosso lugar, porque nós estávamos o que condenado. Então Jesus Cristo ele veio e sofreu em nosso lugar. Ele tomou o castigo que era nosso sobre si, para que nós possamos ter uma nova vida, uma nova vida. E essa nova vida só é possível, nós só podemos ter uma segunda chance na vida, nós só podemos encontrar, né, a verdadeira vida, a verdadeira felicidade, o verdadeiro sentido da vida em liberdade, nada vai nos dominar mais em Jesus Cristo. Apenas nele nós podemos encontrar a felicidade, apenas nele nós podemos acessar a presença de Deus, nós podemos ter paz em Deus. Nós jamais vamos encontrar, nós jamais vamos alcançar Deus, o Criador do universo, por meio das nossas boas obras, por meio dos nossos esforços. Não, apenas por meio do quê? Apenas por meio de Jesus Cristo. E como se dá isso? Eu creio de todo o meu coração em Jesus Cristo e eu confesso Ele com a minha boca e eu faço um compromisso com Ele. Eu renuncio a mim mesmo e permito que Ele me liberte, né? Que Ele me liberte da escravidão. E sim, Ele vai nos libertar da escravidão e o pecado não vai ter mais domínio sobre nós. Nada vai nos dominar mais. Então, essa liberdade vai fazer com que nós possamos viver uma vida de santidade, uma vida de entrega a Deus, uma vida de busca a Deus, uma vida de paz e comunhão com o nosso Criador. Porque quando nós temos paz com Deus, nós temos paz com as pessoas à nossa volta.
Quando nós temos paz com Deus, nós amamos as pessoas à nossa volta. Quando nós estamos em Deus, nós vivemos aquilo que Deus planejou para nós, e a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus para nós são bons. Deus tem pensamentos bons para nós. Então, muitas vezes, nós vivemos essa vida, eh, uma vida triste, uma vida lamentável, uma vida cheia de murmuração, de reclamação, cheio de vício, de escravidão, né? Uma vida que não reflete a bondade, que não reflete o amor, que não reflete a misericórdia, que não reflete a compaixão, né? Um amor que não, uma vida que não perdoa, que não ama. Por quê? Porque nós estamos sem paz, nós não temos a paz com Deus, porque nós estamos vivendo de acordo com a nossa natureza caída. E para isso, nós só conseguimos ter paz com Deus, nós só conseguimos viver uma vida de comunhão, uma vida que agrade a Deus, uma vida libertos do poder do pecado, quando nós nascemos de novo. O novo nascimento vai nos dar uma nova natureza. Que natureza é essa? A natureza de Deus em nós. Então, quando nós cremos e nós confessamos, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós confessamos ele, deixamos a prática dele e vamos para os pés do Senhor para que ele possa, né, nos limpar, nos purificar, nos santificar. O que que acontece? O Espírito Santo dele vai o quê? Vai limpar nosso coração, vai tirar os ídolos, vai tirar tudo aquilo que nos aprisiona, vai tirar tudo aquilo para que ele possa vir morar dentro de nós. Então, o Espírito de Deus habitará dentro daqueles que nasceram de novo. Então, nós teremos uma nova natureza. Nessa nova natureza que nós vamos ter, né, quando nós nascemos de novo, aqui na terra mesmo, o nosso prazer vai ser mudado, a nossa alegria vai ser mudada, nós vamos ter paz com Deus. O pecado não vai nos aprisionar, os vícios não vão nos aprisionar mais. Então é nesse lugar que Deus está nos chamando hoje para nós estarmos, né? Esse lugar de entrega, esse lugar de renúncia, esse lugar de arrependimento. Porque se nós morrermos hoje em pecado, na prática do pecado, sem nos arrepender, sem mudar de vida, a nossa alma ela vai ser condenada, né? Porque Deus, está escrito em 3,16 de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus quer nos dar a vida eterna. Deus quer nos levar para um lugar de paz, de alegria, um lugar de contentamento, um lugar de descanso. Não, e se nós continuarmos nessa vida sem arrepender, sem buscar a Deus, sem permitir que o Senhor nos transforme, porque é Ele que vai nos transformar. A graça dele vai nos capacitar. Nós só precisamos nos entregar a Ele, confessar nossos pecados, se arrepender e abrir o nosso coração para Jesus. Abra seu coração para Jesus, que Ele vai entrar, ele vai fazer a mudança dentro de você, como ele tem feito dentro de mim. Eu vou ler para vocês agora 53 de Isaías, que foi o que Jesus Cristo, quando ele veio aqui na terra, ele sofreu. Ele sofreu isso para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos ter uma nova vida, né? Está escrito lá em 53 de Isaías, diz assim: o mundo despreza o servo quem? O servo sofredor, que é Jesus Cristo, né? Ele diz assim, no versículo 53, no capítulo 53, versículo 3, diz assim, versículo 1. Ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço de Deus? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico que pudesse ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem o seu semelhante escondem o rosto, foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser, sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo,
nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado, mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo, o castigo que nos propiciou a paz caiu, caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou seu próprio caminho, e Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha isso. Deus o castigou. Por quê? Porque Deus é justo. O castigo que iria cair sobre a humanidade, porque a humanidade está andando em pecado, porque a humanidade quer seguir o seu próprio caminho, Deus fez o quê? Deus veio e morreu, ele se esvaziou de toda a sua glória, e ele se fez carne, e ele habitou entre nós. E nesse habitar entre nós, ele não praticou nenhum pecado, mas ele tomou sobre ele, as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que iria cair sobre nós, caiu sobre ele. Para quê? Para que nós possamos ter a chance de viver com Deus, de andar com Deus, para que nós possamos ter a chance de ter uma nova vida, né? Então, isso aqui é para todas as pessoas que se arrepender. Então, se nós arrependemos o nosso pecado, se nós confessamos o nosso pecado, se nós cremos em Jesus Cristo de todo o nosso coração e confessarmos Ele com a nossa boca, nós seremos salvos, porque nós andamos perdidos pelo mundo, nós somos perdidos e nós só encontramos a vida, a paz, a alegria, o contentamento, a felicidade, o sentido da vida quando nós somos salvos por Jesus Cristo, quando nós somos libertos por Jesus Cristo. Então, é o castigo cai sobre Jesus Cristo. O castigo que iria cair sobre nós cai sobre Jesus Cristo. Mas para quem? Esse castigo, Jesus Cristo levou o castigo de quem? De todos aqueles que creem nele, de todos aqueles que depositam a confiança nele, de todos aqueles que confessa com a boca e crê de todo o coração. É para essas pessoas, não são para todos. E para essas pessoas, nós recebemos o quê? O título de filho de Deus. Nós somos adotados por Deus por meio de Jesus Cristo, porque não, nem todos são filhos de Deus. Todos homens, toda a humanidade são criaturas de Deus. Deus criou, mas os filhos de Deus, aqueles que recebem um título de filhos, são aqueles que foram adotados por meio de Jesus Cristo. Então, nós só podemos ser filhos de Deus quando nós cremos e confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Quando nós recebemos Ele na nossa vida como Senhor e Salvador, aí sim nós recebemos o título de filhos de Deus. E é nesse lugar que Deus quer. Ele quer que todos sejam filhos dele. Por quê? Porque os filhos refletem o caráter do pai. Nós só podemos refletir, começar a refletir o caráter de Deus quando nós passamos a ser filhos de Deus, quando nós recebemos a nova natureza. Caso contrário, nós não refletimos Deus, nós não refletimos a bondade, a misericórdia, nós não refletimos a compaixão, nós não praticamos a verdadeira justiça, se nós não formos filhos de Deus. Ah, mas tem pessoas que são pessoas boas, mas elas não creem em Jesus Cristo. Tem pessoas, sim, a bondade, a bondade de Deus está o quê? Da mesma forma que o sol nasce para todos, a chuva cai para todos, né? A bondade de Deus está no coração de quem? Da humanidade, porque nós, seres humanos, nós refletimos um pingo daquela bondade do nosso Criador, né? A criatura reflete um pouco, mas Deus é um Deus santo, 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 ele é perfeito. Nele não há nenhum pecado. E a palavra de Deus diz, lá em Romanos, diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, não há nenhum justo no mundo, não há nenhum justo. E para nós
morarmos com Deus e para nós, termos paz com Deus, nós não podemos ter pecado, nós não podemos ser pecadores. Por isso, mas para nós é impossível não pecarmos nessa terra, né, é impossível, não tem como nós, mesmo depois de nascer de novo, não tem como nós não pecarmos. Por isso nós precisamos de quem? Por isso nós precisamos de Jesus Cristo, porque ele vai nos limpar, vai nos purificar. Ele, ele vai ficar entre nós, né, nós e o Pai e o nosso Criador. É ele que vai nos limpar, nos purificar, o sangue dele vai nos remir, né? Nós seremos remidos pelo sangue de Cristo, nós seremos lavados por ele. Então nós ganharemos uma veste nova, uma veste limpa, para que nós possamos nos apresentar diante de Deus. Uma veste não alcançada pelos nossos esforços, pelos nossos méritos, mas uma veste limpa, pura, alcançada pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Por isso que é apenas por meio da fé. Fé é o quê? Fé é quando eu coloco fé numa pessoa, eu coloco fé em Jesus Cristo. A fé é uma confiança que eu tenho que ele morreu em meu lugar, ele levou os meus pecados, ele levou as minhas feridas, ele morreu por mim. Então essa fé que eu coloco nele, essa crença que eu tenho nele, vai fazer o quê? Gerar em mim uma nova natureza. Então eu começo a buscar a Deus, eu começo a ter uma nova natureza, e nesse ter uma nova natureza, eu vou buscar as coisas de Deus, eu vou querer as coisas de Deus, eu vou andar no caminho da santidade, eu vou andar no caminho da vontade que Deus tem para mim, né? Então, vou receber o Espírito Santo, que é o selo, né? O selo dos filhos de Deus. Mas para mim receber esse Espírito Santo, eu preciso realmente me arrepender dos meus pecados, preciso confessar Ele, eu preciso crer em Jesus Cristo de todo o meu coração e entregar a minha vida para Ele. Porque aí sim Ele vai começar o quê? Formar o caráter de Deus em nós, formar o caráter de Deus em nós. Mas mesmo assim, nós precisamos renunciar à nossa carne. Nós precisamos não querer mais viver de acordo com a nossa vontade, mas buscar a vontade de Deus para que nós possamos permitir que o Espírito Santo de Deus nos guie em toda a verdade, que o Espírito Santo de Deus nos guie em toda a verdade. E a verdade é o quê? Que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A verdade é que nós precisamos refletir o caráter de Cristo. Nós precisamos refletir o caráter de Cristo. E qual é o caráter de Cristo? Lá em Gálatas 5 fala que o fruto do Espírito é o quê? Amor, bondade, paciência, domínio próprio, né? Então, paz, alegria. Então, tem os frutos do Espírito que nós precisamos refletir. E nós vamos refletir quando? Quando nós recebemos a nossa nova natureza e permitimos que o Espírito Santo de Deus nos guie, e não andarmos de acordo com a nossa vontade. E o que a palavra de Deus, ele continua, ele diz assim: ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença de seus tosqueadores. Ele não apressou nenhuma palavra. Por intermédio do julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes, por causa dos erros do meu povo, e ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar pela dor, embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Deus prosperará em sua mão. Lembrando que Isaías, o profeta Isaías, ele profetizou isso 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Antes de Jesus vir ao mundo, ele profetizou isso aqui. Ele estava profetizando o Messias que haveria de vir, o Filho de Deus que haveria de vir. Ele se esvaziou da sua glória e ele viveu entre nós.
ele teve carne, ele foi 100% homem, 100% Deus, e nesse 100% homem ele sofreu dores, ele foi rejeitado, humilhado, desprezado, mas o que? Ele não reclamou, ele não murmurou, ele levou sobre si as nossas dores. Ele não foi guiado pelo rancor, pela ferida, não. Ele o quê? Ele veio cumprir o propósito dele, o propósito da vida dele. Então é nesse lugar que Deus quer nós, nesse lugar de rendição, de rendição, esse lugar de fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade não, a nossa vontade nos leva para o abismo. A vontade de Deus não, a vontade de Deus nos leva a ter uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de contentamento. É nesse lugar que Deus quer que nós estejamos. E Jesus Cristo, ele veio para quê? E ele foi humilhado para quê? Para que nós possamos ter uma chance, para que nós possamos ter uma chance, uma nova vida. Então, o que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo, ele veio, aqui diz, olha esse capítulo, versículo 4. Suas dores eram nossas próprias enfermidades. Ele foi castigado em nosso lugar. Então Deus, quando o sofrimento, nem todo sofrimento nessa terra é o quê? É castigo de Deus. Muitos dos sofrimentos que nós sofremos é consequências das nossas próprias escolhas. Então, muitas vezes nós estamos em sofrimento porque nós estamos fazendo escolhas erradas. Nós estamos fazendo escolhas erradas. Nós estamos buscando fazer a nossa própria vontade. E Deus não quer. Deus quer que nós façamos a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Os pensamentos dele para nós é bom. Então, o que que nós precisamos? Nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos nos arrepender e realmente, a partir daqui, viver uma vida de gratidão. Então foi aí, eu ouvi essa mensagem, eu me arrependi. Quando eu ouvi essa mensagem, eu vi, né? Eu ouvi e eu ouvi Deus. E a partir desse momento eu nasci de novo. Quando eu ouvi essa mensagem do que Jesus Cristo fez por mim, que eu nunca, jamais eu alcançaria Deus com as minhas obras, mesmo que fossem obras boas, porque as nossas obras diante de Deus são como trapo de imundícies, porque mesmo as obras boas, porque mesmo fazendo bem na nossa natureza caída, nós erramos, porque nós temos pensamentos impuros, nós erramos. Então, quando eu ouvi a mensagem e eu entendi que eu estava perdida e que eu precisava de um Salvador, eu criei em Jesus Cristo. E a partir desse momento que eu criei, Jesus Cristo fez o quê? Ele começou um processo na minha vida, um processo de quê? De santificação. Esse processo de santificação é durante toda a nossa vida aqui na Terra, toda a nossa vida. Então é nesse lugar que Deus está nos chamando para caminhar com Ele. Quando o Senhor quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós arrependemos, nós confessamos, nós cremos de todo o nosso coração, o Espírito de Deus vai nos conduzir para o deserto. Sim, o deserto. Assim como Jesus Cristo ele foi conduzido para o deserto, né? Assim como o povo, né, de Israel, que fala na Bíblia, quando eles estavam saindo do Egito, e antes de chegar na terra prometida, eles foram conduzidos para o deserto. O Espírito de Deus nos conduz para o deserto. Nesse deserto, nós vamos ter o quê? O Senhor vai nos afastar de todo, vai nos afastar daquilo que nos atrapalha enxergar Deus, aquilo que nos atrapalha ouvir Deus. O Senhor vai nos afastar de tudo aquilo para que nós possamos, no deserto, conhecer a Deus. No deserto, entender que a graça dele nos basta. No deserto, nós vamos receber as ordenanças de Deus. No deserto, nós vamos conhecer a presença de Deus. No deserto, nós vamos contemplar a Deus. Sim, no deserto, nós vamos contemplar a Deus. O que é o deserto? É simbologia, né? É um símbolo do quê? O que significa o deserto? O que representa o deserto? Para cada pessoa, o deserto pode ser de uma forma. Muitas vezes, o nosso deserto uma dor que nós estamos passando, é uma enfermidade que nós estamos passando, é, uma, é, um,
é um momento, né, de sofrimento que nós estamos passando. Muitas vezes esse deserto, o Senhor vai nos afastar dos nossos amigos, vai nos afastar de algumas pessoas e vai nos o quê? Vai nos colocar dentro, praticamente dentro de um quarto, para que nós possamos o quê? Para que nós possamos nos entregar para Ele, para que nós possamos praticar Mateus 6. Feche a porta do seu quarto, peça o seu Pai em secreto, ora o teu Pai em secreto, Ele vê e vai te recompensar. Deus recompensa todos aqueles que consagram a Ele. Então, no deserto, nós vamos fazer uma consagração a Deus. No deserto, nós vamos nos consagrar a Deus. Sim, nós vamos ficarmos totalmente consagrados a Deus. Nós vamos ter fome de Deus, da palavra de Deus, da leitura da Bíblia. O Espírito Santo vai nos conduzir para ler, para ouvir a palavra, para experimentar a palavra na prática, viver a palavra. Então, é no deserto que o Senhor vai tirar todo o mundanismo do nosso coração, toda a impureza, tudo aquilo que está contaminando nós, que está nos afastando de Deus, o Senhor vai começar a limpar. E é no deserto. Por isso, no deserto, não é um processo fácil para a nossa carne. A nossa carne, ela quer fugir do deserto. Mas nós não podemos fugir do deserto. Nós precisamos do deserto para que nós possamos entender o que realmente importa na nossa vida. O que realmente importa. E o que realmente importa? A presença de Deus. O que realmente importa? Contemplar a Deus. O que realmente importa? Viver em paz, em comunhão com Deus. O que realmente importa? Ter intimidade com Deus, né? Ter intimidade com Deus. Por quê? Porque aí Deus não vai estar mais distante. Deus no deserto, quando nós nascemos de novo, nós recebemos quem? O Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, né? Que ele vem para nós em espírito, como espírito, e ele vai habitar dentro de nós. Então, nesse deserto, nós vamos ter esse encontro com esse espírito, com essa nova natureza, né? Que é o Deus dentro de nós. Nós vamos ter um encontro com ele, nós vamos conhecer a voz dele, nós vamos começar a entender quem é ele. Por quê? Porque nós vamos passar a entender que Ele nos basta, que a graça dele nos basta. Quando nós seguimos a vontade dele, o caminho dele, nós vamos viver uma vida feliz, uma vida de alegria, uma vida de contentamento, uma vida de paz. E nesse lugar que Deus quer que nós estejamos. Não fuja do deserto, não murmure no deserto, não reclame no deserto. No deserto você se entrega de corpo, alma e espírito. No deserto você jejuma, no deserto você lê a Bíblia, no deserto você ora, no deserto você se entrega para Deus, você busca Deus como nunca antes na sua vida. Isso é o deserto, é o que eu tenho feito ao longo desses 4 anos. Eu tenho me entregado, eu tenho me entregado para Deus como nunca na minha vida. Por quê? Porque Ele me deu uma nova natureza e a graça dele me capacitou e me capacita dia após dia o quê? A crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A graça dele me capacita a viver longe do pecado. A graça dele me capacita a andar no caminho que Deus tem para mim. Então, é no deserto que eu vou ter esse encontro com Deus, é no deserto que eu vou entender que Deus é a coisa mais importante na minha vida, que eu vou começar a amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e com todo o meu entendimento. É nesse deserto que eu vou começar a amar a Deus e a partir daí eu vou começar a amar o que Deus ama e eu vou começar a odiar o que Deus odeia. Vou começar a amar as pessoas. Por quê? Porque Deus ama as pessoas, Deus ama todos. E eu vou começar a odiar o quê? O pecado, porque Deus odeia o pecado. Então é isso. Mas para mim conseguir amar Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento, eu preciso conhecer Ele. Eu preciso conhecer Ele. Eu preciso confiar nele. E é no deserto que eu vou ter esse encontro com Ele. É no deserto que eu vou ter esse encontro com Deus, de conhecer Ele. Porque quando eu sair do deserto e for para fora para praticar o ID, né, que é evangelizar outras pessoas, que é pregar a palavra da verdade, que é pregar aquilo que eu vivo, eu vou o quê? Eu vou entender, nada lá vai entrar no meu coração, nada lá vai me corromper. Se eu continuar permanecendo em Jesus Cristo, se eu continuar com os olhos fixos em Jesus Cristo. Por quê? Porque no deserto eu compreendi
que a presença de Deus é suficiente, que a comunhão com Deus é suficiente, que a paz com Deus é suficiente. Então as riquezas, as ganâncias, as luxúrias, o pecado dessa vida, todo o engano, toda a ilusão dessa vida não vai me dominar mais, porque diante da grandiosidade de Deus, não existe nada, nada que se compara à presença de Deus, nada que se compara a se entregar totalmente para Deus, porque Deus é o quê? Deus ele é perfeito, ele é o nosso criador, ele foi que nos formou. Não existe ninguém nesse mundo, não existe ninguém nesse mundo que nos ama mais que Deus. Mas a nossa carne, a nossa natureza mal, corrompida, inclinada para o mal, ela faz com que nós fugimos de Deus. Ela faz com que nós fugimos de Deus, sendo que Deus é tudo aquilo que nós precisamos, é tudo aquilo que a nossa alma espera. Deus, ele é tudo que nós precisamos. A presença dele é o suficiente, a paz com ele, a intimidade, o relacionamento com ele é suficiente, mesmo que percamos tudo. Se nós tivermos ele, nós temos tudo. Por quê? Porque ele é suficiente, mas nós só podemos encontrar essa verdade, nós só podemos entender essa verdade porque o Espírito Santo nos convence, porque o Espírito Santo nos mostra essa verdade. E onde eu vou encontrar essa verdade? É nesse momento que eu realmente me entrego, nesse momento que o Senhor me tira da muvuca dessa vida, me tira desses barulhos dessa vida e me coloca, me coloca em comunhão com Ele. E, né, eu me entrego, eu me coloco em comunhão com Ele, e nesse deserto que Ele me coloca, eu começo o quê? Buscar Ele, buscar Ele, buscar Ele, até que nada mais importe na minha vida, até que nada mais importe a não ser o quê? Viver para Ele, viver para a glória dEle. Mas nisso eu só consigo enxergar isso pela graça de Deus, pelo poder sobrenatural de Deus, pelo poder do Espírito Santo habitando em mim. Caso contrário, não, eu não consigo. Eu fico iludido com as coisas desse mundo, até as minhas escolhas me levar para a morte, me levar para o abismo, me levar para as coisas ruins da vida. Então, realmente, na dor que o Senhor, o nosso coração é quebrantado. Na dor, no sofrimento, nosso coração, ele precisa se voltar para Deus. Na dor, no sofrimento, na angústia, na tristeza, no desespero, nós não podemos nos revoltar contra Deus. Não, nós não podemos nos revoltar contra Deus. Nas injustiças dessa vida, nós não podemos nos revoltar contra Deus. Nós precisamos voltar o nosso coração para Deus e pedir para que Ele nos cure, pedir para que Ele nos liberte. Então, Deus, é apenas em Jesus Cristo que nós encontramos esse descanso, essa paz, essa alegria. Então, permita que Jesus Cristo possa entrar no seu coração e te transformar e te mostrar o que, que realmente vale a pena nessa vida. O que, que realmente, homem, nós temos que amar a Deus mais do que o nosso marido, mais do que os nossos filhos, mais do que os nossos amigos, mais do que o nosso trabalho, mais do que aquilo que é o nosso maior sonho. Nós temos que amar a Deus mais que tudo isso. Então, se Deus pedir para você renunciar algo que está te distanciando dele, se Deus pedir para você renunciar a algo que está fazendo você fugir do deserto, porque é no deserto que você vai encontrar ele. Se Deus está pedindo para você renunciar a algo, seja renunciar ao seu orgulho, o seu ego, seja renunciar o que for, aquilo que toma mais o seu tempo, renuncie, porque quando você renuncia a algo para Deus, Ele vai te mostrar coisas grandiosas. E as coisas grandiosas estão na presença dEle, estar em contemplar Ele. É nesse lugar que Ele quer para nós. Então eu espero realmente que Ele vai nos ensinar o caminho da verdade. Ele vai nos ensinar, né? Nós como pecadores, Ele vai nos ensinar a aquilo que nós precisamos aprender. Lá em Salmos 25 diz assim: misericordioso e justo é o Senhor. Versículo 8. Misericordioso e justo é o Senhor, e por isso aos pecadores reensina seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor
e fidelidade para os que obedecem aos preceitos da sua aliança. Faça uma aliança com Deus. Faça um compromisso com Deus e Ele será a sua força. Ele vai te reensinar o caminho que leva para Ele, o caminho que conduz à verdade. Faça um compromisso com Ele, faça uma aliança com Ele. Ele vai te reensinar tudo aquilo que você precisa aprender, tudo aquilo que você precisa. Ele vai te ajudar. Mas para isso você precisa se entregar para Ele de corpo, alma e espírito. Você precisa realmente se entregar e permitir que o Espírito Santo de Deus te guie. Não as redes sociais te influenciem e te guie. Não os seus amigos, não o seu trabalho, não os seus estudos, não os seus sonhos, não os seus traumas, as suas feridas emocionais. Porque sim, muitas pessoas, muitas pessoas estão sendo feridas porque são feridas machucadas, são guiadas pelas suas feridas, são guiadas por inúmeras coisas, menos pelo Espírito Santo. Nós só vamos conseguir viver uma vida de paz, de alegria, de contentamento aqui na terra quando nós permitimos que o Espírito de Deus nos guie. E o Espírito de Deus vai nos guiar para quê? Ele vai nos guiar para um lugar onde nós vamos começar a refletir o caráter de Deus, o caráter de Jesus Cristo aqui na terra, onde nós vamos praticar a justiça de Deus aqui na terra. É nesse lugar que nós precisamos ir. Então a mensagem de hoje é: se entregue de corpo, alma e espírito. Renuncie tudo aquilo que Deus está te pedindo. Renuncie aquilo que te distancia de Deus. E clame pela misericórdia dele. E creia de todo o coração. E busque ele, porque ele vai te reensinar o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da santidade. A nova natureza que ele vai te dar, essa nova natureza que vai te capacitar a viver aquilo que Deus tem para você. Então apenas creia, confie e entrega. Não é um mar de rosa, principalmente quando nós nos entregamos. Não é um mar de rosa, é o deserto. No deserto nós temos aquilo que nós precisamos. A nossa carne vai ter aquilo que nós precisamos para a nossa carne vai ter aquilo que ela precisa para sobreviver. Mas o nosso espírito vai começar a contemplar a Deus. O nosso espírito vai começar a contemplar a Deus, porque a nossa carne, ela vai o quê? Nós precisamos entender que no deserto a nossa carne vai começar a entender que ela não governa mais. Então, muitas vezes o Senhor vai mexer o deserto seu, vai ser o financeiro, né? Vai ser sua vida financeira, vai ser uma dor, um sofrimento, vai ser um hospital. Muitas vezes o deserto vai ser um casamento, muitas vezes o deserto vai ser os filhos, inúmeras coisas que pode ser o nosso deserto. Mas nesse deserto, faça tudo com amor, com alegria para o Senhor. Não murmure, não reclame e se entregue para Ele como nunca antes. Se entregue com jejum, oração, clamor, adoração. Ouça a pregação, leia a palavra, entenda quem é Jesus Cristo, o que, é que Ele veio fazer aqui na terra por você, o que, é que Ele veio fazer aqui por você. Entenda isso, creia nisso e se entregue. Ele vai te conduzir. O Espírito dele vai te conduzir e vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E vai te convencer de tudo aquilo que você precisa. E o mais importante também, que ele faz conosco no deserto. Ele começa a nos curar. Sim, curar as nossas feridas. Ele começa a curar nossas machucaduras que temos desde quando era crianças. Mas para isso nós precisamos nos entregar. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, né? Que esse vídeo possa ter edificado, que o Espírito Santo de Deus convença, né? Cada um de vocês, que vocês realmente possam começar a refletir o caráter de Jesus Cristo aqui na Terra, porque esse é o objetivo, que os filhos de Deus, que os cristãos reflitam o caráter de Cristo, o caráter de Cristo, um caráter que perdoa, um caráter que ama, um caráter que, que serve sem esperar nada em troca. É esse caráter que nós precisamos começar a ser formado em nós. Que Deus abençoe cada um de vocês.